Ari, o problema é que eu tenho muito medo de falar inglês. O que eu posso fazer para perder esse medo? É isso que a gente vai ver hoje no nosso canal Inglês Complicado. Vamos lá? Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza absoluta que a maioria de vocês já passou, que a maioria de vocês já sentiu, que vocês já pensaram, que vocês já... não sei. Vocês já passaram por isso, se você fala, ou se você está aprendendo inglês, ou se você está pensando em começar a aprender inglês. Enfim, para qualquer pessoa que em algum momento da vida já passou pelo momento do inglês, tenho certeza que vocês já passaram por isso. Sim, gente, aquele momento em que você tem que realmente começar a falar inglês. Em público, ou sei lá, na sua sala de aula, tudo isso. Então aqui eu trouxe algumas dicas super interessantes que podem ajudar você a perder o medo de falar inglês, ok? Bom, vamos lá. Nossa primeira dica, gente, é a seguinte. É isso, gente. É exatamente o que eu estou fazendo nesse exato momento. É gravar como eu falo. No caso, eu estou falando aqui em português. Mas se você está começando a aprender inglês, ou se você está falando inglês e você tem medo, você se sente inseguro, é uma ótima dica você começar a gravar você falando inglês. Pega teu celular, põe na câmera frontal, exatamente como eu estou fazendo agora, e grava você falando inglês. Você vai me dizer, Ari, mas isso é efetivo? Sim, gente. Quando você se vê, você consegue ter noção de o que você está fazendo de errado, se você está falando muito rápido, se você está falando muito devagar, quais palavras você não está falando corretamente. Então, tudo isso vai ajudar com que o seu inglês melhore muito, tá, gente? Então, sim, grave você falando inglês. Não vai ter ninguém ouvindo. É só você e você. Então, não tem problema se você falar errado, ninguém vai te julgar, não tem problema nenhum, nada disso, gente. Então, assim, ó. Grava você fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Grava você se olhando e você vendo como é você falando inglês. Você vai descobrir tudo o que você precisa saber. Como que você se comporta, como que você se sente, se você se sente seguro, o que você pode fazer para você não se sentir tão inseguro. É isso. Então, primeira dica, gente, sempre se grave falando inglês, mesmo que seu vocabulário não seja bom. Tem muito texto aí na internet que você pode ler, que você pode copiar, que você pode gravar em voz alta, que vai te ajudar muito a você ganhar mais vocabulário, descobrir palavras novas, descobrir escritas da forma correta e vai te ajudar a perder o medo de inglês. Então, faz isso que vai ajudar bastante. Bom, gente, segunda dica é parecida, mas não é igual. Que é essa aqui, ó. Sim, gente, fale sozinho. Em inglês, obviamente. Mas fale sozinho. Todo mundo fala sozinho. Eu acho, pelo menos, que todo mundo fala sozinho. Eu espero que todo mundo fale sozinho, porque eu falo muito sozinha. Enfim, já que você fala sozinho, por que não falar sozinho em inglês? Fala em voz alta, não tem ninguém perto, não tem problema nenhum. Começa a falar inglês sozinho. As pessoas vão dizer, ah, mas você é louco. Dane-se, não tem ninguém perto, entendeu? Então, fala quando você está lá na sua casa, está pensando o que você tem que fazer, fala em inglês. Ah, mas Ari, eu não tenho vocabulário suficiente. Voltamos para o debate do vocabulário. Não tem problema. Você já vai estar aprendendo outras palavras e você já vai ter sabido alguma palavra que você pensou em inglês. Então, esse é o momento que você já começa a utilizar essas palavras. Por exemplo, você está olhando lá para sua pia e tem um monte de louça para lavar. Aí, você pensa, ah, eu tenho que lavar louças. Não, gente. Esse é o momento que você pensa, ah, eu tenho que do the dishes. Parece bobagem? Parece, mas esse é o momento que você já começa a pensar em inglês, o que vai facilitar muito a vida de vocês e que também é a nossa próxima dica. Sim, gente, eu sei que a gente fala, não traduza, pense em inglês. Vocês vão dizer, que? Eu sei que para quem está começando, é muito difícil a gente pensar em inglês. Normalmente, como é que funciona? A gente pega a palavra, a gente traduz ela para o inglês, a gente lembra do som dela, e aí a gente tenta falar ela em inglês para o professor, ou enfim.
Eu sei, isso é normal, eu também fazia isso. Mas quando você traduz a palavra, gente, você não vai estar realmente entendendo o som e, consequentemente, você não vai estar conseguindo projetar ele na sua língua para você fazer esse som. Então, tenta pensar em inglês. Por exemplo, você viu um celular. Em vez de você pegar, olhar o celular e puxar uma flecha e colocar ali cell phone, já tenta associar a palavra celular a cell phone. Tenta associar palavras novas já direto em inglês sem você fazer a tradução para o português. Conseguiram entender? Tipo, tu viu uma foto, ok? Ou melhor, você viu isso aqui, ok? Você não tem que pensar que isso é uma foto e você vai pegar e vai traduzir. Puxa uma flecha e coloca photograph. Por quê, gente? Photograph já tem a imagem, é óbvio que é uma foto. Então, você não precisa colocar a tradução, você já coloca em inglês e você já vai começar a pensar em inglês. O que vai facilitar muito a vida de vocês. Garanto. A próxima dica, gente, é essa aqui, quer ver? Ó? Não tenha medo de perguntar. Como assim, Ari? Não tenha medo de perguntar. Você está na tua aula de inglês e você não entendeu uma estrutura? Pede. Porque eu tenho certeza que em algum momento da aula o professor vai perguntar ok, ou alguma dúvida, ou gente, vamos tentar vocês. E se vocês não entenderam, peçam. Vocês estão lá para isso. Peçam, vocês estão lá para aprender. Aquele é o lugar de vocês de errar. Então, se vocês errarem, não tem problema nenhum. Aquele é o lugar de errar. Ok, gente? Não que você não possa errar na vida real, mas lá você pode errar à vontade e o teu professor, se ele for um bom professor, ele vai te explicar e não vai zoar você por isso. E é muito difícil o professor fazer isso, tá, gente? E tem mais uma coisa. Ai, eu tenho medo de perguntar e os outros alunos acharem que eu sou, sei lá, burro, que eu não entendi. Cara, talvez a pergunta que você tem é o mesmo que o teu coleguinha também tem. Ou talvez a pergunta que você vai fazer é uma pergunta que a sala inteira está em dúvida e eles tiveram vergonha de perguntar. Ou também, gente, se eles entenderam e você não entendeu, o problema é deles. Que bom que eles entenderam de primeira. Mas você não entendeu. É você que está pagando teu curso de inglês. Ou teus pais, enfim. Mas o dinheiro está saindo de algum lugar. E é você que não vai ter tanto rendimento se você não entendeu a matéria. Então, não tenha medo de perguntar. E por último, gente, mas não menos importante, nós temos essa dica aqui. Tenha confiança. Como assim tenha confiança? Cara, todo mundo tem medo de alguma coisa. E vocês vão dizer, como assim todo mundo tem medo de alguma coisa? Sim, todo mundo tem medo de alguma coisa e acreditem, todo mundo que fala uma segunda língua, às vezes se sente meio inseguro de falar inglês. Eu me sinto insegura de falar inglês às vezes. Sim, eu faço inglês, eu estudo inglês há 19 anos, eu tenho medo de falar inglês às vezes. Mas é normal, porque não é a nossa língua mãe, não é a língua que a gente fala todos os dias. Então, não fica com essa ideia de, ai meu Deus, eu vou errar. Se você errar, você está aprendendo. Você está no processo de aprendizagem, não tem problema nenhum você errar. Você está aprendendo uma segunda língua. Olha que incrível, cara. Então, se alguém for te zoar, alguém der risada de você porque você está cometendo um erro, você fica tipo assim, meu irmão, eu estou aprendendo uma segunda língua, ok? Então, tenham confiança em vocês. Ah, mas Ari, eu ainda acho que é difícil. Se você acha difícil ter essa confiança, você repete todos os outros passos, porque os outros passos é para você começar a desenvolver essa segurança nessa língua. E lembrem, gente, é você que está aprendendo uma segunda língua, é você que está fazendo o esforço para aprender uma segunda língua, é você que está fazendo o esforço para se comunicar em uma língua que não é sua, em um idioma que não é seu. Então, se você está com medo, se você não está se sentindo suficientemente bom para falar essa língua, lembra que assim, ó, você está se esforçando para aprender uma segunda língua. E o pessoal que fala inglês ou que fala, sei lá, qual outra língua, que não sabe falar nenhuma além daquelas. Você não fala só inglês, você também fala português. Uma das línguas mais difíceis do mundo. E você fala. Você vai conseguir falar inglês sem problema nenhum. Eu te garanto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, comentem aqui para eu saber que depois eu faço a parte 2, parte 3, porque tem muita dica legal e eu tive que cortar muito, porque tá quase 10 minutos de vídeo. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo vídeo é sobre TOEIC Bridge. E é isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye, bye!